primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. Quinto lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. Quarto lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. Terceiro lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. Segundo lugar, Colégio Franciscano São José. E o primeiro lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Esperando que todos tenham tido uma ótima semana, damos início a mais uma Expressão Universitária, programa que visa destacar os eventos promovidos pela universidade. Então confira, Semana de Psicologia debate as novas configurações familiares. Evento também analisou a adoção, o casamento e a família homoafetiva. Veja ainda, maior campeonato do conhecimento da região mobiliza centenas de alunos de 33 escolas de ensino médio. Aguarde só um instante. Acadêmicos, professores e profissionais da área de psicologia discutiram ao longo de uma semana um importante tema, cada vez mais recorrente na sociedade contemporânea: as novas configurações familiares. As discussões fizeram parte da programação da 12ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, realizada entre os dias 22 a 26 de agosto. A palestra de abertura teve a participação da professora Adriana Wagner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falou sobre as transformações no conceito, na estrutura e nas configurações familiares ao longo da história, além do preconceito que essas novas configurações familiares enfrentam. Se a gente falar hoje de conceito de família, nós temos que partir de um conceito plural. Nós temos uma diversidade familiar que há 4 décadas explodiu assim, de um jeito vertiginoso e que faz com que as pessoas hoje tenham uma série de confusões a respeito do que é família. Eu, como trabalho com isso há muitos anos, as pessoas me chamam e perguntam: professora, a família acabou, vai acabar, está em crise? Na verdade, a família não acabou, não vai acabar. E o que está em crise não é a família, mas é um modelo tradicional de família. Porque hoje, atualmente, a gente vê uma série de outros agrupamentos que cumprem o que é a função familiar, né? Procriação, proteção dos filhos, educação, enfim. Isso não necessariamente está sendo realizado por um casal heterossexual, casado formalmente, que tenha filhos, etc, etc. A gente vê outras formas de agrupamentos que estão dando conta dessas funções e são consideradas famílias. O que também é um fenômeno que está aí aparecendo é a legitimação dessas agrupações familiares, dessas novas configurações. Cada vez mais se vê a jurisprudência de casais homoafetivos solicitando adoção, por exemplo, que é um tema que vai ser discutido na jornada das famílias adotantes. Os casais recasados aumentou em 16%, né, nessa última década, as famílias reconstituídas, que a gente chama, com diferentes configurações
termos de filhos, aquelas que só têm os filhos do primeiro casamento, de um dos cônjuges, aquela que compõe os filhos dos dois cônjuges que reconstituíram e aquela que compõe o que nós chamamos os meus, os teus e os nossos, né? Então, de fato, as configurações estão pluralizadas e o conceito de família já não é um conceito de um, é um conceito de vários. Mas a gente enfrenta ainda muito preconceito por parte da sociedade, não entender que família tradicional de homem e mulher muitas vezes não é família. Na verdade, o preconceito vem do desconhecimento, né? As pessoas, de modo geral, não só sobre os temas de família, mas temas que são tradicionais na vida humana, se assustam quando há mudanças substanciais. Então, o que é o nosso papel dentro da universidade, nos meios de comunicação, né? Poder informar o que acontece nessas famílias. Então, desde, isso é uma sem-vergonhice, isso é um despuramento, né? O que está acontecendo, um despudor dentro de uma lente moral, essas coisas. Nós não podemos ver dessas lentes, nós temos que ver de uma lente onde se amplia esse conceito e nós temos que buscar outro paradigma. O que é um outro paradigma? É outro conjunto de ideias que possa explicar essas transformações, sem julgar, sem estigmatizar e, principalmente, não podemos mais fazer comparações com o paradigma atual, da família original intacta. Porque o paradigma é a lente que faz a gente ver o fenômeno. Se nós pegarmos a lente da família original intacta e vamos olhar para uma família recasada, nós vamos ver muitas disfunções que necessariamente não são disfuncionais, não são aspectos disfuncionais, são outras formas de expressão do mesmo. Né? Só que nós não temos nomenclatura, né? E a nomenclatura que nós temos, por exemplo, da própria família recasada, é pejorativo. Quem é que quer ser madrasta? Ninguém quer ser madrasta, por todo o mito que existe. Agora, que nome eu vou chamar essa pessoa que está... Eu moro com ela e me cuida, né? Como é que as crianças vão chamar isso? Que não é a minha mãe biológica. Então, nós precisamos buscar outras formas de compreensão e criação de novas perspectivas e não desse modelo original. Porque esse é o embate que nós temos que resulta no preconceito social, por falta de conhecimento. Esse debate é importante justamente porque os alunos que estão aqui hoje vão ser profissionais no futuro que vão ter justamente essa missão de orientar, de indicar o melhor caminho e de promover a igualdade entre essas famílias. Exatamente, essa é a minha grande motivação, além de ter um carinho especial por essa universidade, por Erechim, enfim, eu tenho vários alunos meus lá de doutorado e mestrado que são daqui, alunos dessa universidade. É de vir aqui discutir com essas pessoas que estão se formando essa perspectiva de que nós não temos um paradigma explicativo e que está na mão dessa nova geração poder constituir isso. Então, quando eu vou trabalhar com famílias, eu tenho que ter uma atitude aberta. O que é uma atitude aberta? Não é saber aceitar e dizer que eu sou que eu sou moderno, porque eu sou jovem. Não tem problema nenhum. Se eu tenho a minha família original e venho dessa perspectiva, não é isso que vai me impedir de ver a perspectiva do outro. Como é que você faz isso? A gente pergunta, né? Quem é da tua família? Como tu te sente aqui? Então nós temos que ter uma outra atitude já na formação, né? As teorias que estão aí não estão dando mais conta. A lei que está sendo escrita atualmente, ela vem atrás do fenômeno social, quer dizer, começam a tentar regulamentarizar, porque já existe de fato as famílias com outras formas de configuração. Então eu acho que é uma oportunidade ímpar a gente poder discutir as pesquisas que a gente tem feito lá, os resultados que a gente tem tido em termos do bem-estar dos adolescentes, por exemplo, que há em diferentes configurações, a gente não tem visto nenhuma diferença, né? Eu acho que esse é o dado importante. E em termos de projetos de vida também, a gente pensa, aqueles que são de filhos de pais separados e o pai reconstituiu, a mãe reconstituiu, vão ter problemas, né, no futuro. Não é mais isso que as pesquisas estão comprovando. Não altera os projetos vitais dos adolescentes. Mesmo os adolescentes de famílias recasadas, eles querem casar, eles acreditam no casamento e acreditam no amor e etc, etc, etc. Então, de fato, é um momento de mudança. A Semana Acadêmica de Psicologia também promoveu um encontro para analisar a adoção e o casamento dentro das novas configurações familiares.
A psicóloga Angélica Neumann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-aluna do curso de Psicologia da URI, falou sobre a união de duas famílias por meio do casamento. De acordo com a psicóloga, a sociedade tem mudado muito e isso reflete diretamente no matrimônio. A sociedade, de fato, tem mudando muito, tem acontecido muitas mudanças e isso reflete diretamente no casamento, né? Desde papéis de gênero, né? O que é papel do homem, o que é papel da mulher, existe papel do homem e da mulher ou não, né? Essa é uma questão muito atual, que a gente vê claramente nos casais hoje em dia, né? Bom, como é que a gente se organiza quanto a isso, né? Uma mudança muito clara. Diferentes formas de relacionamento, de casamento, né? Casais heteroafetivos, casais homoafetivos, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre, bom, o que define ser casal hoje em dia, né? Ser casal não é necessariamente só estar casado, né? Ser casal é um vínculo de intimidade, um vínculo de confiança. Então, estar casado, estar num relacionamento hoje, não necessariamente estar casado, estar num relacionamento envolve esse vínculo, né? Essa intimidade. E isso, eu acredito que é uma mudança que tem acontecido também, mas positiva, né? Cada vez mais quem está junto por amor, né? Pelo desejo de estar junto. Até porque eu não sei se cabe isso, mas antigamente, a partir do momento que as pessoas casavam oficialmente na igreja, elas tinham, parece, mais o compromisso, às vezes, de ficar junto, por mais que a relação não desse muito certo. Agora, com a união estável, com outras formas de casamento, os casamentos pode haver mais separações, mas também os casais são mais felizes. Sabe que isso é muito interessante, porque nós temos uma pesquisa, né, do nosso grupo de Porto Alegre, vinculado ao URGS, ao Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações Familiares, em que a gente avaliou qualidade conjugal. Uma pesquisa recente, faz uns 3 anos que esse estudo terminou. E de toda a amostra, foram 750 casais investigados e 50% se declararam muito satisfeitos com o relacionamento, cerca de 20% na média, e 30% só que se disseram infelizes no relacionamento. Ainda a gente fica preocupado, né? Porque a gente espera que as pessoas possam ter um nível de saúde bom no relacionamento. Mas a gente vê que a maioria das pessoas que estão num relacionamento, elas estão num relacionamento que lhes é satisfatório. Então isso fica muito evidente. Hoje é muito fácil se separar, legalmente, né? Então quem está junto, em geral, está junto porque tem esse desejo, né? De estar com a outra pessoa, né? Tem o respeito, tem essa dedicação ao relacionamento. Até porque com a mulher trabalhando, não só o homem, acaba aquele papel de que a mulher tem que cuidar da casa e fica completamente dependente do marido. Exatamente. Essa mudança ainda está acontecendo, né? É um processo que já se iniciou, a gente vê muita variação de casal para casal e é um processo que ainda está longe de terminar, né? Mas é necessário esse reequilíbrio, essa readaptação, né, dos papéis, do que um faz, do que o outro faz, né? Porque ambos estão em condições muito parecidas. Então é preciso sim essa reorganização, né, dentro do relacionamento para que nenhum dos dois fique sobrecarregado. Professora, para a gente encerrar, os alunos que estão hoje aqui vão ser profissionais psicólogos no futuro e eles precisam estar atentos a essas mudanças que acontecem principalmente na família, que é a base do ser humano. Qual é a importância de um evento como esse discutir principalmente esse tema? É de extrema importância, né? Durante uma formação a gente passa por muitos temas, né, essenciais para a formação do psicólogo, mas pode parar por uma semana para fazer essa reflexão, né, que às vezes é mais do que dar uma resposta, mas é fazer uma pergunta, né, provocar a pergunta, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, refletindo, é de extrema importância para a formação dos acadêmicos. A família homoafetiva foi outro ponto analisado durante a Semana de Psicologia. O assunto foi abordado pelas psicólogas Ana Carla Risson, egressa da URI, e Josita Claire Bolsoni, da Constructo, Instituição Psicanalítica de Porto Alegre. Elas observaram algumas mudanças decorrentes destas relações. O modelo de família que a gente conhecia de antes, né, aquele família nuclear burguesa, isso nessas novas configurações já não existe mais, né? A questão me parece que passa desde então pela nomenclatura, homossexualidade agora é homoafetividade,
E isso me parece uma questão importante porque homossexualidade remetia muito mais a uma relação sexual genital, ou seja, a genitalidade, né? A homoafetividade e também a heteroafetividade, eu não sei porque que não usam isso para hétero também, né? Remete mais à inclusão do afeto na relação sexual genital. Isso me parece importante, né? Não é só uma mudança na palavra, né, de homossexual para homoafetivo, mas é também no sentido, no significado dessa palavra. Outra mudança importante que me parece que o universo homoparental conseguiu é na questão dos direitos civis, né? Ou seja, o mesmo direito que um companheiro, uma companheira numa relação heterossexual tem com relação a bens, né? Hoje está sendo também reivindicado pela comunidade homossexual, homoafetiva, né? Isso me parece importante, me parece um avanço do ponto de vista social, civil, né? Do ponto de vista de cidadão. Adoção de filhos por casais homoafetivos, né? Uma coisa que também está sendo reivindicado, o direito de se ter filhos, né? E me parece que o problema em tudo isso não é porque o mesmo cuidado que se tem com um casal heterossexual para adotar um filho, se teria com o homossexual, né? O que a gente tem visto é que nas relações homoafetivas, a preocupação, possivelmente atravessada por preconceitos, a preocupação é maior nos casais homoafetivos com relação à adoção, por exemplo, né? Mas que deveria ser a mesma, porque o que importa, na minha opinião, não é ter um filho, adotar um filho, mas é o uso que se vai fazer desse filho. E um mau uso de uma maternidade se dá tanto numa relação heterossexual quanto numa relação homossexual. Então, de um modo geral, acho que tudo muda e me parece que muda para melhor, né? Nós temos aí uma sociedade, uma cultura que avança, que amplia, né? E que se renova, tanto a nível psíquico, quanto a nível social, civil, jurídico, enfim. Me parece que os ganhos são imensos, né? Mas ainda existe um certo preconceito com isso. Como trabalhar melhor a sociedade para entender essas mudanças? Os preconceitos vão existir sempre à medida em que nós não nos abrirmos para o que está se passando, né? Se a gente pega assim, a antropologia, a homossexualidade era muito comum na Grécia Antiga, né? E aceita, inclusive, tão aprovada quanto a heterossexualidade. Nós tivemos aí uma mudança, uma evolução cultural, né? Com a ascensão da família burguesa, que reprimiu. Acho que a igreja teve um papel fundamental nisso, o cristianismo principalmente, que passou a condenar. Bom, de lá para cá as coisas vêm mudando e vêm se reformulando, né? Então, o preconceito existe, mas eu penso que cada vez menor, né? Acho que uma das formas que a gente supera esse preconceito, além da gente poder se manter de uma forma mais plástica, né? Tanto na clínica, na nossa clínica, como na sociedade, eu acho que tem que haver uma plasticidade maior. Eu penso que, além disso, o principal caminho é pela via ética, né? É de tu poder considerar o outro, independente de homo ou hétero ou bi, né? Como um sujeito de valor, né? E que merece ser valorizado. Isso é ética. Então me parece que vencer esse preconceito caminha pela via da ética, acima de tudo. Universidade cedia maior campeonato do conhecimento da região. Projeto Cerebrando mobilizou mais de 800 alunos de 33 escolas da região. Confira depois do intervalo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas.
paz, alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. 5º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 4º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 3º lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. 2º lugar, Colégio Franciscano São José. E o 1º lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Na hora de treinar para conseguir uma vaga no ensino superior, vale qualquer esforço na busca de informações que possam contribuir para a aprovação na universidade. Em função disso, a URI Erechim e a RBS TV reuniram centenas de alunos de toda a região no projeto Cerebrando, uma divertida e emocionante competição para exercitar o conhecimento adquirido, preparando os alunos para o próximo vestibular. No início, os alunos foram saudados por Mauro Vanin, diretor executivo da RBS TV e Passo Fundo, por Leandro Marangoni, assessor de desenvolvimento do Sicredi, patrocinador do evento, e pelo diretor-geral do campus, professor Paulo José Esponquiado. O projeto foi conduzido por Blair Domingues, coordenador de eventos da RBS TV. A mobilização das escolas de ensino médio da região garantiu o preenchimento das 60 vagas previstas. As equipes fizeram parte de 33 escolas de 24 cidades das regiões Norte e Nordeste do estado. Durante 3 horas, as equipes participaram de 8 etapas, com 5 questões cada. Cada uma das etapas precisava ser completada em 12 minutos. E no final de cada uma delas, os colegas das equipes que lotaram o salão de eventos vibravam com o resultado que aparecia no telão. A viabilização do projeto contou com a execução dos profissionais ligados ao NTI, o Núcleo de Tecnologia da Informação da URI Erechim. Nos intervalos, acadêmicos do curso de Educação Física se encarregaram de animar e incentivar as torcidas e os participantes. Diversos outros cursos da universidade também marcaram presença no projeto. Foi através de ações realizadas na entrada do salão de eventos, proporcionando maiores informações a respeito das profissões que podem vir a ser seguidas pelos próximos vestibulandos de toda a região. Ao todo, o campus conta com 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. O projeto Cerebrando, pelo 2º ano consecutivo, contou com a participação da URI. O apoio foi do Garra Pré-Vestibular, com o patrocínio do Sicredi. O anúncio do resultado, após a última etapa de questões, foi cercado de muita expectativa. A premiação das equipes aconteceu em formato de Vale Cultura para os seus integrantes, totalizando R$6.000. As melhores equipes foram, em primeiro lugar, Escola da URI, 1 com 134 pontos. Segundo lugar, São José 231 com 114 pontos. Terceiro lugar, Barão 1 com 113 pontos. Quarto lugar, Colégio Mantovani 1 com 111 pontos. E quinto lugar, Colégio Mantovani 2 com 100 pontos. As 3 melhores equipes também foram premiadas com troféus e medalhas. A Escola de Campinas do Sul conquistou o troféu de melhor torcida.
As escolas pertencentes às equipes melhores classificadas também foram premiadas pelo Sicredi com Vales Cultura, totalizando R$4.000. Grato pela atenção mais uma vez e até o próximo programa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Alegria, descontração. Estes foram os mais variados momentos vividos pelos participantes do Cerebrando 2016. 300 alunos, 33 escolas, 24 municípios, mais de 800 torcedores. A RBS TV, URI, Sicredi e Garra parabenizamos grandes vencedores. 5º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 4º lugar, Colégio Estadual Professor Mantovani. 3º lugar, Instituto Anglicano Barão do Rio Branco. 2º lugar, Colégio Franciscano São José. E o 1º lugar, Escola de Educação Básica da URI Erechim. Até 2017. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.